O Internacional fechou nesta semana uma das negociações mais longas dos últimos tempos. Foi 1 ano e meio de trabalho para que o Inter possa ter em definitivo o zagueiro Vitão, que recentemente completou 24 anos e está chegando ao Internacional sem a necessidade de um investimento para a compra dos direitos econômicos do jogador. Isto porque o Inter renovou vários empréstimos a partir da normativa da FIFA que permitia que o jogador suspendesse o seu contrato de maneira unilateral. E agora o Inter faz sim um investimento no jogador. O salário dele aumenta significativamente, com as luvas sendo parceladas ao longo do contrato que deverá ser de 5 anos. E a gente traz detalhes sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, quero falar sobre Vitão, zagueiro do Inter que está fechando a negociação para a sua compra em definitivo pelo Internacional, ou a renovação contratual em definitivo, porque o Inter não vai comprar Vitão junto ao Shakhtar Donetsk, e sim apenas assinar o contrato de um jogador que estará livre no mercado a partir da metade do ano. Foi uma negociação longa, uma aposta feita pelo Internacional há cerca de 1 ano e meio, na metade da temporada de 2022, que foi sendo renovada semestre a semestre e que no fim das contas dá certo. Esse último movimento sacramenta uma negociação e uma aposta que deu certo da direção do Inter. E a gente vai trazer os detalhes deste acordo que vai colocar uma grana boa no bolso do Vitão nesse vídeo aqui, tá? O Vitão, ele chega na metade de 2022, a partir da normativa da FIFA. E ele chega, inclusive, com um contrato de 3 meses, tá? Porque era o que a FIFA havia permitido para jogadores que estavam na Rússia ou na Ucrânia fugirem da guerra naquele momento. Quando o Inter traz o Vitão a partir disso e traz com essa normativa e um contrato de empréstimo sem custo nenhum, a não ser o salário do jogador, que não está nem de perto entre os mais altos do elenco, o Internacional consegue fazer uma negociação de jogar para frente a tentativa de comprar o jogador. O Inter sempre teve interesse em manter o Vitão em definitivo. Em determinado momento, o Inter chegou a conversar com o Shakhtar Donetsk para comprar o atleta. E aí se investiria um grande valor, na casa dos 5, 6 milhões de euros, era o que o Shakhtar Donetsk pedia naquele momento. Entretanto, o Inter fez uma aposta em não pagar o que o Shakhtar havia pedido, e sim deixar que a FIFA fosse prorrogando as suas normativas, até o momento em que ele pudesse ficar sem contrato. E esse momento acontece agora, na metade da temporada. O Inter apostou que as normativas seriam renovadas. E no fim das contas, deu certo. A primeira parte do Plano Colorado, com ele chegando, com contrato de empréstimo, até a metade dessa temporada de 2024, que é quando se encerra o contrato dele com o Shakhtar Donetsk. Aí entra o segundo período da negociação, que é convencer o Vitão a assinar um contrato em definitivo com o Inter, porque o Vitão teve sondagens do Valência, o Vitão teve sondagens do futebol italiano, sondagens do Valladolid, também da Espanha, com alto salário e com a possibilidade de ir para a Europa. E o Inter conseguiu convencer o Vitão, e claro, a partir de um alto salário também. A pedida do Vitão ela era de 25 milhões de reais de luvas. E fazia sentido, vamos lá, ao invés do Inter pagar 25 milhões de reais pelo passe do jogador junto ao Shakhtar, quem tem o passe do jogador agora é o próprio atleta. E aí ele pediu 25 milhões de reais. E o Inter chegou a um valor muito próximo disso. Só que existe um bônus nisso, que é, o Inter vai diluir esses 25 milhões de reais ao longo de 5 anos. Isso dá um custo de 5 milhões de reais por ano. Se a gente dividir por 13 ao mês, isso no salário vai ter um impacto de aproximadamente 400 mil reais. Sim, o Inter vai pagar um salário para Vitão de algo perto de 1 milhão de reais, mas estará diluído neste valor de salário e que não entra na folha, tá? Porque na folha entram apenas CLT e direito de imagem, mas em termos de custo é como se fosse no salário. Esse valor de algo em torno de 1 milhão de reais, não chega a ser 1 milhão de reais, 950 mil aproximadamente. Com um aumento de salário na casa dos 500 mil, o Vitão vai receber isso por mês, mas o valor na folha salarial vai contar 550 mil. Mas o grande ponto é que o Inter está comprando o Vitão com uma forma de parcelas que não conseguiria em negociação com outro clube.
mas com o jogador consegue. Então é uma negociação que no fim das contas deu certo em função disso, porque o Inter apostou, vai pagar sim um alto valor de luvas para ele, mas o valor que vai ser diluído ao longo de todo o contrato. E vamos lá, a expectativa é que em um futuro próximo o Vitão possa ser vendido para o mercado europeu. E o Vitão sendo vendido para o mercado europeu se recuperaria, no mínimo, todo esse valor de luvas que o Internacional está pagando para ele. É uma vitória no bastidor que o Internacional consegue, porque o Inter apostou por 1 ano e meio que todo esse desenho iria acontecer e agora está fechado. Resta o anúncio desse pré-contrato, que vai acontecer mais perto do mês de julho. Mas o Inter consegue fechar a compra em definitivo ou o contrato em definitivo do Vitão. Vínculo de 5 temporadas. E o Inter consegue para o seu elenco um ativo que pode valer muita grana por ser um zagueiro valorizado com seleção brasileira de base, que tem sondagem para defender a seleção brasileira e que com isso valorizaria ainda muito mais o seu passe. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!